Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Fevereiro Roxo, mês de conscientização sobre o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. A campanha surgiu em 2014 com o lema "Se não houver cura, que no mínimo haja conforto". As três doenças têm características diferentes e o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica Lícia Mota, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada pelo convite, Renata. Eu acho que é uma excelente oportunidade de nós discutirmos essas três doenças e a possibilidade de fazer isso que você disse, trazer qualidade de vida para esses pacientes. Perfeito. O Fevereiro Roxo, portanto, juntou essas três doenças. O que elas têm em comum? Bem, são três condições diferentes entre si. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, a fibromialgia é uma doença dolorosa crônica e o lúpus é uma doença autoimune, extremamente complexa. Então, são doenças muito diferentes entre si, mas que são doenças crônicas e que, neste momento, não têm ainda uma possibilidade de cura, mas que têm possibilidade de controle. Perfeito. Então, vamos começar falando sobre a fibromialgia. As pessoas, em geral, a gente tem dificuldade de compreender aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Então, por exemplo, eu costumo falar, se a perna está quebrada, você está vendo que a perna está quebrada, né? Exato. Se você tem até mesmo algum diabetes, tem lá o diagnóstico que você tem diabetes por meio dos exames. A fibromialgia é difícil de fazer esse diagnóstico. Quem sente, realmente sente muitas dores, como você falou, mas a sociedade como um todo eu percebo que ainda não está preparada para lidar com a fibromialgia. E aí vem a minha pergunta, o que é a fibromialgia? Quais as características dessa condição? A fibromialgia é uma doença dolorosa crônica e é uma dor invisível, como você colocou. É uma condição em que o cérebro ele altera a sua percepção de dor. Então, é uma situação em que o cérebro amplifica a percepção do estímulo doloroso. Então, a pessoa passa a sentir dor. Dor que pode acontecer em qualquer lugar do corpo, pode ter uma intensidade variável, desde uma dor leve até extremamente intensa, incapacitante. Uma dor que persiste, ela dura mais do que 3 meses, por isso é crônica, e que pode vir acompanhada de uma série de outros sintomas. Mais frequentemente, fadiga, um cansaço que é desproporcional à atividade do dia a dia, alteração da memória, uma sensação de que está num fog, numa neblina, não consegue se lembrar direito das coisas, alteração do sono, o sono é todo picotado, entrecortado, não repousante, e que pode vir com uma série de outras manifestações, como transtorno do humor, ansiedade, depressão. Então, uma condição que pode ser muito sofrida e incapacitante para quem tem essa doença, mas invisível para quem está do lado. Sim, imagina, a qualidade de vida cai muito, né? Muito, é uma doença que pode impactar muito a qualidade de vida. Além da presença da dor, da alteração do sono, da fadiga, do humor e de possibilidade de uma série de outros sintomas, ainda há essa questão de lidar com uma dor que o outro não vê. Você colocou muito bem, quando a gente está com o braço quebrado, uma articulação inflamada, os outros veem aquilo. Mas nesse caso a dor ela é somente percebida pela pessoa, ela não é vista pelos demais. Então há o sofrimento adicional de lidar com uma doença que os outros não veem e essa luta pelo reconhecimento, que acaba trazendo aí um cansaço muito grande para o paciente. Sim, eu posso imaginar. E como é que é feito o diagnóstico, doutora? O diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico, porque a fibromialgia é uma doença que não aparece em exames. Então, não há um exame de sangue ou um exame de imagem que faça o diagnóstico. Então, o diagnóstico é clínico, é o conjunto dos sintomas e, muito importante, o médico também vai excluir outras doenças que podem também causar dor crônica, porque há uma série de outras doenças que podem provocar também sintomas parecidos. Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, feito por uma boa história clínica, um exame clínico adequado e, eventualmente, exames para excluir outras possíveis causas de dor. Perfeito. Você disse que as dores, elas ocorrem em diferentes partes do corpo. Há alguma parte predominante ou não necessariamente? Não necessariamente. Uma das características da fibromialgia é que você pode ter dor em qualquer lugar do corpo. Então, às vezes o paciente relata dor, por exemplo, em couro cabeludo, relata dor no olho, relata dor, às vezes a gente até brinca, a pessoa fala, dói o fio de cabelo, onde nem tem inervação. Então, a dor pode acontecer em qualquer lugar do corpo.
E, em geral, ela comete mais de uma parte do corpo? Em geral, a pessoa sente dores no corpo em boas partes, assim? Não, sim, isso é muito importante, porque a fibromialgia é uma dor que acontece em mais de uma região. Ah, tá. Se existe só uma parte dolorida, Ok. um braço, uma perna, a cabeça, aí a gente tem que ir atrás de outros diagnósticos. Na fibromialgia, a gente tem uma dor que é difusa, de um lado e de outro do corpo, acima e abaixo da cintura. Não necessariamente dói em todos os lugares ao mesmo tempo, Sim. mas a dor acontece em diferentes lugares do corpo. É uma dor difusa. O diagnóstico demora para vir, porque é um quadro complexo, né? Em geral, sim, até por conta dos outros diagnósticos Sim. diferenciais. Então, o diagnóstico, ele requer uma taxa de suspeição por parte do profissional de saúde, do médico que avalia este paciente, e requer que seja feita essa investigação de outras causas que também poderiam justificar a dor. Não é que a fibromialgia seja um diagnóstico de exclusão, ou seja, eu posso ter, por exemplo, uma artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória que causa dor, e também ter fibromialgia, é possível superpor as duas condições. Mas sempre que um paciente tem dor difusa, alteração do sono, alteração do humor, fadiga, é muito importante excluir outras condições. Então, às vezes, o paciente leva muito tempo para ter diagnóstico. Sim. E, consequentemente, para ter tratamento. Isso é ruim. Quanto mais tempo com dor, mais esse fenômeno de sensibilização do cérebro se agrava. E aí mais difícil é tratar a dor crônica que já se instalou. Eu imagino, até o psicológico também fica muito abalado, né? Sim, aí a gente tem um ciclo todo vicioso, né? A fibromialgia se associa ao transtorno do humor, ao sofrimento, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, mas lógico que a pessoa que está com dor, está com fadiga, tem um impacto ali no seu relacionamento pessoal, no seu trabalho, na sua vida social, ela também tem sintomas do humor por conta disso. Aí uma coisa alimenta a outra. Sim. E o especialista é o reumatologista? Sim, da fibromialgia? Sim, o especialista que lida com dor crônica, na verdade, nós temos algumas áreas que têm a área de atuação em dor crônica. Então, nós temos o especialista em dor, nós temos o próprio neurologista que pode lidar, nós temos o próprio clínico, né, o médico em geral, o clínico geral pode lidar, mas o especialista para essa doença é o reumatologista. E, assim, como leiga, só para tentar entender um pouco mais, dói as articulações, os músculos? Como é que é essa dor? Dói tudo, né? E a pessoa tem dificuldade de isolar o que é que está doendo. Sim. Ela pode relatar que a dor é uma dor superficial, como se fosse na pele, que é uma dor mais profunda articular, que é uma dor muscular. Às vezes a pessoa descreve como uma dor em choque, em queimação, que ela fala é uma dor nos nervos. Então a pessoa não consegue distinguir onde está doendo, se é pele, se é músculo, se é nervo, se é articulação. É uma dor que tem características variáveis e cuja intensidade também pode ser muito grande. Tanto que em alguns estudos que nós fazemos, nós comparamos o nível de dor e às vezes uma condição inflamatória, e aqui novamente eu trago artrite reumatoide, porque é uma doença debilitante que leva muita dor, o nível de dor do paciente com fibro pode ser maior do que o paciente com artrite reumatoide. Então a intensidade ela realmente pode ser bastante incapacitante. Sim. A artrite você já consegue fazer o diagnóstico por exames? A artrite reumatoide é uma doença cujo diagnóstico é clínico, mas em que existem marcadores de imagem, marcadores laboratoriais que podem auxiliar no diagnóstico. Ou seja, é uma doença que aparece ou pode aparecer nos exames. Perfeito. Qual é o tratamento para a fibromialgia? O tratamento para a fibromialgia, ele envolve uma série de intervenções. Nós podemos utilizar medicamentos, e aí nesse grupo nós temos analgésicos, nós temos medicações que alteram o nível de percepção de dor no cérebro, como antidepressivos, como anticonvulsivantes, medicações que auxiliam o sono, eventualmente hipnóticos. Então, existem vários medicamentos que podem ser utilizados. Mas aqui é muito importante destacar a necessidade de mudanças no estilo de vida do paciente. E aqui, sobretudo, a atividade física bem orientada, ela é primordial para o tratamento. O problema é que o paciente está com dor, né? E você fala para ele, olha, você precisa fazer atividade física. Ele fala, mas eu não dou conta de fazer atividade física, vai piorar a minha dor. Então, a atividade física, ela tem que ser muito bem orientada, tem que ser individualizada para aquele paciente, naquele momento,
progressiva, inicialmente ali trabalhando abaixo do nível de percepção dolorosa, mas ela é extremamente necessária. Assim como a psicoterapia para lidar ali com o enfrentamento da dor, assim como a terapia ocupacional, uma série de outras medidas não necessariamente medicamentosas, que são tão ou às vezes até mais importantes do que o medicamento em si. Sim. E aí, diante desse quadro tão complexo, nós temos uma lei mais recente com relação à fibromialgia, né? Queria que você explicasse um pouco sobre isso. O ano passado, então, foi promulgada uma lei, a 15.176 de 2025, que é uma lei que cria, na verdade, uma diretriz para manejo de pacientes com fibromialgia e outras condições correlatas, ou seja, outras condições que também causam dor crônica, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, é uma lei extremamente importante, eu diria que é um marco regulatório no manejo da dor crônica, porque, primeiramente, reconhece a fibromialgia. Porque, por incrível que pareça, a gente ainda tem questionamentos com relação à doença, até por essas características dela. Então, reconhece a fibromialgia, o impacto da fibromialgia na vida dos pacientes. Depois, cria toda uma estrutura de educação, de capacitação de profissionais na rede pública e prevê a criação de um complexo de atendimento para esses pacientes, em que nós tenhamos não apenas a assistência médica, mas também uma assistência multidisciplinar, com psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, entre outros. Porque hoje, no SUS, a gente tem pouquíssimas opções medicamentosas para a fibromialgia. Então, a lei traz a criação dessa diretriz, que é extremamente importante. E traz também outros pontos, inclusive ali uma questão de inserção laboral e a eventual equiparação do paciente que tem fibromialgia à PCD, a pessoa com deficiência. Esse é um ponto bastante questionado da lei, as pessoas estão discutindo bastante, porque não é uma equiparação nem automática, nem imediata. Ou seja, não é todo paciente que tem o diagnóstico de fibromialgia que, pela lei, vai ser equiparado a PCD. O que a lei traz nesse momento é que vai ser feita uma avaliação biopsicossocial e ainda está sendo regulamentada a forma como isso vai acontecer, provavelmente no âmbito pericial, para definir, através dessa avaliação, quem é o paciente que tem um comprometimento ali na sua vida diária que o torne equiparável a uma pessoa com deficiência. Perfeito, vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a campanha de conscientização do Alzheimer, lúpus e fibromialgia. A nossa entrevistada é a médica Lícia Mota, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutora, nós falamos muito sobre a fibromialgia, agora eu queria falar um pouco sobre o lúpus. O que é o lúpus? O lúpus é uma doença extremamente complexa, Renata. É uma doença autoimune. O nosso sistema imune, ele normalmente deve defender a gente de ataques. Então, se um vírus, uma bactéria entra no meu organismo, meu sistema imune é o meu exército que vai lá atacar e me defender dessas agressões. No caso do lúpus, o meu sistema imune, ele sofre ali uma alteração completa e ele acha que eu sou inimiga. Então, o lúpus é uma doença em que o sistema imune ataca a gente mesmo. E pode atacar qualquer parte do corpo. Pode atacar pele, articulações, mas também rins, pulmões, coração, fígado, cérebro, sangue. Ou seja, é uma doença que pode dar virtualmente qualquer manifestação possível. Desde manifestações menos graves, como sensibilidade da pele ao sol, dores articulares, até manifestações que colocam o paciente em risco de vida. Então, o diagnóstico também é complexo e difícil. Extremamente complexo, extremamente difícil, exige que o médico que avalie esse paciente tenha um grau de suspeição, de suspeita alto e que necessita de um acompanhamento muito específico. Aí o reumatologista é realmente muito necessário porque é uma doença multifacetada, complexa e de difícil manejo. Certo. Pelo que eu entendi, existem vários sintomas e várias características. Existem alguns predominantes que a pessoa possa começar a desconfiar de que ela possa estar com essa doença? Sim, a maior parte dos pacientes com lúpus, e é importante a gente dizer ali que as pacientes com lúpus, porque o lúpus é uma doença que predomina amplamente no sexo feminino.
a gente tem de 8 a 9 mulheres acometidas para um homem. Alguma questão hormonal? Também. É uma doença que tem vários fatores envolvidos, um fator genético. Então, existe o que a gente chama de agregação familiar. Então, se eu tenho alguém com história de doença autoimune, especificamente lúpus na família, a minha chance de ter é maior. Não é hereditária, ou seja, se eu tenho a doença, não quer dizer que meu filho necessariamente vai ter. Certo. Mas existe uma agregação familiar. E existem vários outros fatores além do genético. E um deles é o fator hormonal. Então, é mais frequente em mulheres e mulheres jovens. O lúpus é uma doença que, em geral, vai abrir ali entre os 20 e os 45, 50 anos. Pode abrir antes disso, pode abrir depois, mas, assim, predomina naquela fase em que a mulher tem muito hormônio. Então, o que é mais comum? A maior parte dos pacientes lúpicos vai ter manifestação na pele e nas articulações. Na pele, existem várias manifestações possíveis, mas uma característica importante é uma sensibilidade ao sol. A gente chama isso de fotossensibilidade. Então, a pessoa ela tem uma pele muito sensível ao sol, que faz manchas, faz bolhas, Independentemente da cor da pele? Independentemente da cor da pele, né? O lúpus pode acontecer no paciente com qualquer biotipo de pele e, independente da cor da pele, o que é característico é uma sensibilidade ao sol. Podem acontecer machucados, úlceras dentro da boca ou dentro do nariz. E outra manifestação comum é a dor articular. Então, é dor nas juntas, nas articulações, que pode ter várias características, mas, em geral, acontece após o repouso. Então, essa é uma característica importante, não é após o movimento, e pode vir acompanhada de rigidez. Mas, como é uma doença que é bastante variável a característica dela, existem vários sintomas possíveis. Certo. E o tratamento? O tratamento depende do tipo da doença, digamos assim. O tratamento sempre vai incluir a proteção do sol, porque o sol é um fator desencadeante aqui da atividade da doença. O tratamento sempre vai incluir a cloroquina, a hidroxicloroquina, os antimaláricos aqui, são extremamente importantes para evitar recidivas da doença. E outros medicamentos a depender da gravidade da doença. Então, nós podemos utilizar corticoides, imunossupressores, biológicos, é uma novidade no tratamento do lúpus, algumas vezes quimioterápicos, vai depender do tipo de manifestação que o paciente apresenta. Se é uma manifestação em pele, em articulação, ou se é, por exemplo, uma convulsão, se é uma perda de função renal, depende da gravidade da doença. E ela vai progredindo? Necessariamente ela vai progredindo ou não necessariamente? O que a gente quer com o tratamento é que ela não progrida. Então, ela pode progredir, mas o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e continuado e a vigilância médica, porque a gente acompanha esse paciente, faz exames com regularidade, é justamente a tentativa de que a doença fique estável. O que a gente almeja no lúpus, já que a gente não tem a cura neste momento, pode ser que a gente tenha uma outra conversa no futuro, né? Mas hoje a gente não tem a cura, mas a gente tem a possibilidade do controle completo, que a gente chama de remissão. Remissão é o paciente estar completamente bem, tomando as medicações dele, mas sem manifestações da doença. É possível. Sem dor? Sem dor, sem limitação alguma, vida plena e normal. É isso que a gente quer. Na fibromialgia, com o tratamento, é possível você se livrar da dor ou não necessariamente? Também. O objetivo do tratamento da fibromialgia é deixar o paciente bem, com uma qualidade de vida sem dor ou com o mínimo de dor possível, melhora do sono, redução da fadiga, melhora cognitiva. Então, o objetivo do tratamento é sempre deixar o paciente bem. Isso é possível. Essa mensagem é muito importante. É importante Isso demais. Isso é possível. Demais. Fatores externos podem contribuir para que essas doenças, as duas, no caso, fibromialgia e o lúpus, se manifestem? Ou já tem uma predisposição, o organismo já vem com predisposição? Como é que é essa questão? Sim, fatores externos são importantes. Então, existe uma predisposição genética, tanto para a fibromialgia, também como para o lúpus, então a gente já nasce marcado, digamos assim, para ter a doença, mas o gatilho que vai fazer a doença surgir, ele vem em geral do meio ambiente, um gatilho externo. Que gatilhos podem desencadear a doença aqui? Uma infecção, às vezes é um quadro infeccioso, a gente viu muito isso na época da Covid. O vírus, o SARS-CoV, é um gatilho possível. Outros vírus também, dengue, parvovírus, vários vírus podem ser gatilhos. Fatores ambientais, o cigarro, em algumas doenças autoimunes, é um fator importante. No caso do lúpus, a exposição ao sol,
tanto que a gente tem uma ocorrência maior aqui nos trópicos do que nas regiões com menor exposição solar, e até eventos estressores. Então, a pessoa passar por grandes eventos, grandes perdas, eventos com impacto emocional também podem ser o gatilho, tanto para desencadeamento, como também para pioras, períodos de exacerbação dessas condições. São pessoas que além delas, né, terem como prioridade a si mesmo, no sentido de buscar ajuda, buscar o diagnóstico, é importante ter um ciclo ali que possa compreender também isso, né? E estar atento a ajudar essa pessoa, porque aí eu falo mais uma vez a questão do preconceito, né? Porque você já viver com dores intensas, o lúpus, que é o próprio organismo combatendo, né? Não tem a defesa que deveria ter, e você ainda não ter a compreensão daqueles que estão ao lado, aí dificulta muito mais. Isso é extremamente importante, a rede de apoio. Então, a rede de apoio que aquele paciente recebe. E aí a gente inclui a família, a rede de apoio familiar, as pessoas que estão relacionadas ao dia a dia, amigos, colegas de trabalho, e a própria equipe ali de assistência, médicos e outros profissionais que atuam ali no cuidado para esse paciente. Então, essa rede de apoio é muito importante. Então, entender, compreender, saber que essas doenças têm períodos de flutuação e que a pessoa não vai estar bem todos os dias, e a gente espera que também não esteja mal todos os dias, há uma flutuação. Então, compreender que há períodos de flutuação e que aquele paciente vai precisar de um apoio maior em alguns momentos é essencial. A pior coisa para um paciente que tem uma doença crônica, aqui, em especial no contexto da fibromialgia, é alguém do lado dele dizendo que a dor não é tão intensa assim, você pode enfrentar, olha o outro ali que também tem a doença e está ótimo. A comparação é muito ruim, é muito sofrida para essas pessoas. Cruel demais, é verdade. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, a gente se espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a campanha de conscientização do Alzheimer, lúpus e fibromialgia. A nossa entrevistada é a médica Alicia Mota, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutora, então, vamos falar um pouco rapidamente sobre Alzheimer. O Alzheimer, ele é uma demência, né? Existem várias outras demências, né? E o Alzheimer é uma delas. Existe uma característica específica do Alzheimer? Sim, o Alzheimer é uma doença também crônica, por isso ele foi incluído aí no Fevereiro Roxo, mas aqui nós temos uma doença neurodegenerativa. É uma doença em que a gente tem uma alteração do cérebro que está relacionado à área de cognição, então a área ali do pensamento, da linguagem e especificamente aqui da memória, né? Muito importante, uma doença que leva à perda de memória. Dentro dos quadros que levam à demência, que afetam a cognição, há várias outras doenças, incluindo o Alzheimer. O Alzheimer tem algumas características próprias, clínicas, em relação à evolução, como acontece essa perda de memória. Tem também marcadores de imagem específicos, porque há áreas do cérebro que são especificamente acometidas em cada tipo de demência, aqui no Alzheimer, e também tem alguns biomarcadores, que são marcadores deste processo inflamatório que leva a essa degeneração, a essa perda da função cognitiva cerebral. Os medicamentos que existem hoje no mercado, também não existe cura para o Alzheimer por enquanto, ao menos, né? Mas os medicamentos que existem hoje no mercado, eles ajudam o quê? A estagnar a doença? Como é que funciona? Nós não temos ainda uma terapia curativa, como também não temos para essas outras doenças. Nós temos medicamentos que tentam reduzir a evolução dessa perda cognitiva. Até o momento, embora existam algumas terapias ali experimentais surgindo que, sobretudo em nível, terapias aqui ainda em fase de teste, na fase, digamos, animal, assim, de testes animais, que parecem ser bastante promissores, hoje o que a gente tem são medicamentos na prática clínica para reduzir a perda de memória, para reduzir ali estes sintomas e também para tratar outras manifestações que muitas vezes vêm junto com o quadro demencial ali. Além da perda de memória, você tem a agitação psicomotora, a agressividade. Então, as medicações também visam isso. É muito importante ressaltar que, assim como a gente falou na fibromialgia, no Alzheimer também, a terapia não medicamentosa é extremamente importante. Então, outras técnicas aqui, a psicoterapia, a terapia ocupacional, o estímulo cognitivo para essa pessoa é extremamente importante. Assim como também
o atendimento ao núcleo familiar. Aqui o familiar, o acompanhante, aquela pessoa que está com a pessoa que tem Alzheimer, essa pessoa tem uma sobrecarga gigante, imensa. Então, ela também tem que ser acompanhada porque é uma condição muito difícil para a família conviver. Sim, com relação ao Alzheimer, o fator hereditário, ele é muito importante também? Ele é considerável? Sim, é importante. Existe também um fator genético, existe uma agregação familiar, por isso, se a pessoa tem história de familiares comprovadamente com Alzheimer, é necessária uma atenção, mas existem fatores também desencadeantes do meio ambiente, inclusive, por exemplo, o tabagismo pode ser um fator desencadeante, a privação crônica de sono, a falta de estímulo cognitivo, então existem vários outros fatores do ambiente também que, junto com a predisposição genética, podem desencadear a doença. Certo. A gente está finalizando a nossa entrevista, queria te agradecer demais e queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre a importância desse mês e principalmente para aquelas pessoas que estão passando, né, ou receberam o diagnóstico agora, ou que já tiveram o diagnóstico, o que a ciência pode nos ajudar, enfim, uma mensagem para essas pessoas. Eu acho que a mensagem que a gente tem que dar é uma mensagem esperançosa, né? Então, primeiro, falar sobre a doença, que é o que a gente está fazendo agora, falar, conscientizar é uma forma de levar a mensagem de reduzir o preconceito. Sim. O preconceito é algo que reduz muito a qualidade de vida desses pacientes. E dizer que as pesquisas estão evoluindo, novos tratamentos estão surgindo, a gente ainda tem limitação de acesso a algumas medicações pelo Sistema Único de Saúde, mas a gente tem progredido bastante. Por exemplo, no caso do lúpus, a gente tem novos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS, com acesso mais amplo a medicações de alto custo, imunossupressores. Agora, começamos a ter a possibilidade de pensar em imunobiológicos no SUS, para lúpus, a gente já tem para outras doenças. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é de esperança. Né? Diagnóstico precoce, tratamento correto, podem trazer o controle, eventualmente a remissão da doença e uma qualidade de vida próximo do normal. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótima a nossa conversa. Eu que agradeço, viu? E fico à disposição. Maravilha. O Band de Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.